e nós estamos aqui para falar sobre a verdadeira Páscoa. Porque nós sabemos que Páscoa não é comida, não é bebida, né? A palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Foi quando o anjo da morte entrou ali no Egito e passou por cima da casa dos hebreus e acometeu, né, todos os primogênitos, tanto dos egípcios como também dos animais, como Deus havia falado para Arão e para Moisés. Então eu queria ler aqui contigo uma passagem da palavra de Deus que diz assim: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, como com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até que pela manhã, mas que o que dele ficar, até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Né? Então nós vemos assim que Páscoa, irmãos, não é comida nem bebida. Páscoa quer dizer uma grande libertação de Deus na vida do homem. Né? Foi o que aconteceu lá no Egito. Então o Senhor deu toda uma instrução a Arão, a Moisés, acerca do que o povo deveria fazer para que aquela libertação acontecesse naqueles dias. Porque nós vemos que quando nós lemos as Escrituras, o Senhor diz a eles para separar o cordeiro no 10º dia. Mas quando eles iriam imolar esse cordeiro, seria o 14º dia. Então nós vemos pela palavra do Senhor que nós temos que nos anteceder aos acontecimentos. Né? Nós temos que andar, irmãos, preparados para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque havia um chamado ali na vida daquele povo, havia uma convocação na vida daquele povo. E quando o Senhor chama Moisés, ele diz para Moisés de dentro da sarça ardente, né, que nós sabemos essa história, que Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, né? Então eu olho para essa palavra e vejo, irmão, que o Senhor, ele se importa conosco, independentemente, né, do nosso estado, do distanciamento que possamos ter tomado do nosso Deus. Ele se importa conosco, porque eles estavam ali naquele cativeiro há mais de 430 anos, e o Senhor ouviu um clamor. E nós vemos que como é importante, irmãos, a nossa vida de oração, a nossa vida de busca, a nossa vida de clamor, porque o Senhor está com ouvidos inclinados à nossa oração. Então, quando aquele povo clama ao Senhor, Deus envia Moisés e Arão naquela terra para que começasse a libertação. Então, vem as pragas, né? Vem as 10 pragas sobre o Egito.
E essa última praga é a praga que vai acometer nessa libertação, que é a praga dos primogênitos, aonde eles, né, o anjo da morte vem sobre eles e mata os primogênitos de cada família do Egito e também dos animais. Então nós vemos que houve uma preparação ali naquele lugar, né? O Senhor deu toda uma instrução para aquele povo. Olha, separa o cordeiro no 10º dia. E no 14º, à tarde, vocês vão imolar o cordeiro, espargir o sangue sobre as portas, as ombreiras, sobre as vergas da porta, e quando o anjo da morte vier, vai passar por cima da casa de vocês. Por quê? O que queria dizer aquele sangue nas portas, aquele sangue na porta, nas ombreiras, irmãos, queria dizer que nós precisamos ter a marca de Cristo, nós precisamos ter a marca do Senhor na nossa casa, na nossa vida, né? Onde quer que você for, você precisa ter a marca de Cristo. Então o Senhor estava falando, olha, vocês são um povo diferente, vocês são um povo marcado para vencer, para ir adiante, para conquistar. Né? O Senhor nos chamou para conquistas, louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele sangue é espargido ali, o Senhor fala o quê? Pega o cordeiro, a carne do cordeiro queima no fogo, come todos os pedaços assados, né? Porque o fogo, irmão, ele queima a nossa carne. Então o Senhor estava falando, olha, vocês precisam ter a marca de Cristo, vocês precisam queimar a carne, louvado seja o nome do Senhor, e comer pães asmos. O pão asmos, irmãos, quer dizer que é o pão sem fermento, porque eu estava pesquisando acerca do fermento, e o fermento é muito tremendo, sabia? O fermento quer dizer influência contrária à santidade, estraga o ambiente espiritual, o fermento faz errar. Então o Senhor fez o quê? Olha, vocês vão comer carne queimada no fogo, uma comida leve, vocês vão tirar o fermento do pão, porque o fermento, ele modifica, né, o ambiente, ele modifica o corpo, ele modifica a comida. Então, Senhor, o fermento faz você errar, faz você cometer erros. Então vocês vão tirar o fermento e também tomar, né, ervas amargas. E muito tremendo, porque ervas amargas, irmãos, quer dizer, quando você toma ervas amargas, dentro de você ela vai produzir um efeito muito, muito tremendo, que diz assim, o controle do nervosismo, auxilia no metabolismo, melhora as funções do coração, facilita a digestão, entre outras coisas. Então, o que Deus estava falando para eles, olha, vocês não podem ser contaminados. Nada pode mexer na estrutura, vocês precisam ser puros. Para essa libertação acontecer, vocês precisam seguir essa regra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor teve todo um cuidado com os detalhes dessa libertação. Então talvez uma libertação que você está esperando há tantos anos, porque esse povo estava há mais de 400 anos ali naquele cativeiro. Talvez essa libertação que você está esperando há tantos anos não aconteceu porque você está pulando etapas, porque talvez você está pulando alguma coisa, algum detalhe que o Senhor falou, porque Deus não erra, né? Nós é que erramos em não cumprir todo aquele mandamento do Senhor. Então eu vejo que o Senhor começou a dar os detalhes, e eles começaram a seguir aqueles detalhes, e as coisas foram acontecendo. E no 14º dia, né, eles foram libertos daquele cativeiro. O cativeiro foi aberto, as portas, Faraó falou, sai da minha terra, né? E também deu a eles ouro, prata, né? Foram assim, levaram muita coisa do Egito, de ouro, de prata, de gado, de alimento. Então nós vemos que Deus, ele foi criando uma atmosfera favorável àquele povo. Eu quero dizer para você, né, nesse dia, que Deus está criando uma atmosfera favorável a teu favor. Então é necessário você atentar para aquilo que o Senhor tem falado contigo e cumprir todos os detalhes. Irmãos, não podemos questionar com o Senhor. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quando aquele povo cumpre todos os detalhes, sabe o que acontece? A porta do cativeiro se abre. Então você precisa dar ouvido à voz do Senhor e cumprir os detalhes de todo esse trâmite
que Deus vai abrir essa porta, né? E você vai passar com a sua família, e o Senhor vai abrindo as portas. E falou também para eles, né? Olha, sapato nos pés, cajado na mão, assim comereis apressadamente. Então a libertação ia ser rápida. Deus estava falando, olha, faz tudo rápido, porque isso vai acontecer muito rápido. Então, eles se prepararam também no seu corpo físico, colocaram o sapato nos pés, colocaram o cajado na mão, porque o sapato é proteção, o cajado, espiritualmente falando, também tipifica a palavra do Senhor. Então, eles tinham que estar com a palavra nos pés, com a palavra na mão, para sair do cativeiro, para enfrentar tudo e qualquer coisa. Porque a palavra do Senhor, ela te garante a vitória. Então eles foram com aquele cajado na mão, porque o cajado também aponta, não só, o cajado não serve só para pegar a ovelha ou para levar a ovelha, não. O cajado também serve de apoio. Tá viu? Quando você está cansado, que você vai andando, aí você está com o cajado na mão, você se apoia naquele cajado. Então o Senhor, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe até onde você pode suportar. Então eu queria deixar para você a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Tudo isso que aconteceu aqui nesse dia, dessa libertação do cativeiro, estava tipificando Jesus. Estava falando da crucificação, estava falando que do verdadeiro cordeiro, que ia ser imolado, que ia morrer por mim, que ia morrer por você. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu quero dizer para você que a Páscoa é Jesus. Essa é a tua Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele fez a morte passar por cima de nós. Ele nos deu esse livramento. Ele abriu as portas do nosso cativeiro e nos levou, e está nos levando para a vida eterna. Então, quero dizer para você que a Páscoa é Jesus, que a Páscoa é obediência, que a Páscoa é até a marca de Cristo, que a Páscoa é você dar ouvido à palavra do Senhor. Então, eu quero deixar registrado hoje para você a verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe e abundantemente. Fique na paz do Senhor.